Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo de número 3. Sem perca de tempo, hein? Bênção de Deus. Porque Ele é bom, né, irmãos? Todo tempo Deus é bom. Livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Irmão, quem nunca ouviu falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, irmãos? Tem até um corinho antigo que diz assim, ó: mas Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Irmãos, medo todo mundo tem. Quem não tem medo? Quem nunca teve medo? Eu já contei isso aqui uma vez e eu vou contar de novo. Irmãos, eu orava muito em monte. Irmão, como é gostoso orar. Sempre estava em monte, fazia vigília em monte. Chegava no monte 11 horas da noite, saía 6, 7 horas da manhã. E a noite passava tremendamente. Eu lembro uma vez que nós terminamos uma campanha e nós ficamos de ir ao monte. E você acredita que vários irmãos tinham carros? Presbíteros de outro, todo mundo tinha carro, tinha vários carros. Mas aprove o Senhor, naquele último dia, nenhum carro funcionava. Todos os carros tinham quebrado. Um irmão tinha viajado, o outro tinha emprestado para alguém. E o diácono, que era meu auxiliar direto, o carro dele também tinha acontecido um acidente e esse monte era mais ou menos, olha só, irmãos, mais ou menos a distância daqui até o posto policial, lá depois do Rio Maranhão. É longe, né, irmão? Só que não era simplesmente linha reta. Era um monte que alguns irmãos que conhecem o Paranoá, é o monte da barragem do Paranoá. E nós saímos, então, vamos, pastor, vamos. E nós fomos a pé. Nós saímos por volta de 11 da noite. Irmão, eu nunca andei tanto na minha vida como naquele dia. Meu Deus, que noite longa, irmão. Longa porque você andar cansa. Eu lembro que nós cortamos caminho. E quando nós passamos, entramos debaixo de grande bambuzal, que tinha bambu enorme, e nós tínhamos que se arrastar. Passamos por dentro de uma vala onde tinha um riacho, e até que nós chegamos numa chácara abandonada, entre aspas. Quando nós entramos nessa chácara, 2 grandes cachorros apareceram. Não sei de onde saiu aqueles 2 cachorros, mas eram 2 feras. Não sei nem se era pitbull ou se era Rottweiler, que eu não ia esperar para ver a raça, né, irmão? E dizem que o Rottweiler é o que tem a mordida mais
poderosa e forte. Eu não quis esperar para tirar dúvida. E nós saímos correndo, desesperados. Irmão, o que tinha demorado bastante tempo para passar o bambu, muito tempo para passar o despenhadeiro, o córrego, irmão, eu nem vi, com medo. Nós passamos por tudo isso rapidamente para ficar longe. Então, qual é o que eu quero passar para a igreja nesse momento? É que todos nós temos medo. Tem gente que tem medo de tudo e qualquer coisa. Tem gente que não dorme com a luz apagada, com medo do bicho papão. Tem gente que dorme com a luz apagada por causa do demônio da concessionária de luz. Porque se você não gasta, você não paga, não é verdade, irmão? Então tem gente que tem medo, tem gente que tem medo de andar de carro. Tem a minha mãezinha, 83 anos vai fazer. Quando ela entra no carro, ela leva um manto sagrado, uma toalhinha. Quando ela entra no carro, ela coloca a toalha no rosto e só tira quando chega no lugar. Medo de andar de carro. Tem gente que tem medo de agulha. Ah, meu Deus, eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo de agulha. Por isso que eu não costuro lá em casa. Quem costura é minha esposa. Agora tem gente que tem medo de vacina. Tem gente que tem medo de hospital. Tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de ficar solteiro, tem gente que tem medo de ter filho, tem gente que tem medo de não ter filho. Então, há uma abundância de sentidos relacionados ao medo. O grande problema é que ter medo é humano. Você sentir medo significa... O que é o medo? O medo é um sensor que Deus nos permitiu ter para que nós vivamos mais. Sim ou não? Se você está passando em meio a uma rodovia, carro vai, carro vem, aí você fica com medo de passar. Isso é o quê? É o teu sensor dizendo: não passa, senão você vai morrer. Agora tem gente que não tem medo, passa, é atropelado. E é incrível, irmão, como você vê as coisas, que você está passando na BR e as pessoas vão passando 10, 20, 30 metros depois tem uma passarela. As pessoas deixam de andar ali 2, 3 minutos para passar na passarela, dizendo: não vai acontecer nada comigo. Então a pessoa passa aí e morre, é atropelado. O medo é um sensor que Deus nos deu para que nós possamos viver mais. Mas o que tem a ver o medo com essa palavra? Sadraque, Mesaque e Abednego também eram homens como eu sou e como você é. O que impactou aqui para que eles enfrentassem um tirano? É porque, irmão, você não para analisar. Tocou naquilo que era mais importante para um judeu. Tocou naquilo que o judeu prefere ser morto e que o judeu prefere ser crucificado do que adorar um outro Deus. Você está entendendo isso? Sadraque, Mesaque e Abednego, de repente eles tinham outro medo. De repente tinha medo de cachorro. De repente tinha medo. Outros medos eu não sei. Mas naquele momento apareceu algo em que eles disseram: não, isso não. E como as pessoas não conseguem entender, as pessoas perderam o medo de ir para o inferno. Perderam o medo do pecado. As pessoas perderam o medo da condenação eterna, irmãos. Que coisa maluca! Há 30 anos atrás, se o pastor encontrasse um desviado na rua, o desviado baixava a cabeça e antes do pastor chegar perto ele falava: eu já sei que eu estou errado, não precisa falar nada, eu vou estar no culto hoje.
30 anos depois hoje, o crente passa o dia passando na frente da igreja e à noite não vem no culto. Você está entendendo como os crentes não têm medo? Não tem medo de uma condenação eterna. Nós vemos aqui, olha o que acontece, irmãos. Os sátrapas, os prefeitos, os feiticeiros, os vagabundos que cercavam o rei Nabucodonosor, os puxa-sacos, falaram para ele assim: rei, você é bonitão demais, rei. Escute, irmão, vou traduzir para você. Você é lindão. Não tem ninguém mais poderoso do que você aqui nesse reino. O senhor percebe que aonde a terra, onde o senhor vai, o senhor domina. E eles foram levantando o ego do rei. E eles disseram: faz uma estátua. E toda vez que os instrumentos tocarem, em todos os reinos conquistados pelo Senhor terão que se dobrar. Terão que se dobrar. Presta atenção, irmão. Aí ele começa a falar: o sino, a cítara, a gaita, a harpa, todos os instrumentos de corda, de tambor. E a escritura diz que o rei achou isso bom, maravilhoso, porque, irmão, quer ver se a pessoa é convertida, toca no ego dela. Assim, glória a Deus, irmão. Bom, prega bem. Amém, amém, amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmã. Como a senhora louva. Aí ela, aleluia. Aleluia. Canto mesmo. Preste atenção. Abre aspas na pregação. Você já imaginou como é que é o louvor no céu, irmão? Você já imaginou a perfeição de um louvor no céu, irmão? Ah, mas pastor, Deus recebe aquilo que nós temos. É por isso que você não vai pegar o teu talento e multiplicar para entregar na mão do Senhor. É por isso que você não vai pegar o talento que Deus te deu e vai multiplicar para entregar algo maior, melhor, mais abundante, infinitamente melhor na mão dele. Ou seja, Deus me entregou um talento da vida, eu vou chegar no final de tudo e devolver a minha vida para ele. Para com isso, irmão. Ele te entregou um talento, é para você multiplicar. Ah, eu só amo a minha mãe um pouquinho, então multiplica esse amor, que você vai amar sua mãe tremendamente. Faz isso. Ah, eu não gosto muito do meu marido, não. Casei à força, misericórdia. Multiplica esse amorzinho que Deus te deu, você vai multiplicar, irmão. Voltando ao assunto, você imaginou como é que é o louvor no céu? Aí um dia desse, Deus me revelou que Deus só me tolera. Você acha que Deus fica satisfeito quando Ele escuta eu louvando Ele? Você esquece que no céu é perfeição? Viu? Então vai lá um conselho para a igreja: nunca se desculpe antes de fazer. Ah, irmãos, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, vou louvar um hino, mas me perdoe se eu errar. Você não vai errar não, louve, irmão, em perfeição para o Senhor. Leia a palavra, explica com perfeição ao Senhor. Agora, Deus, Ele nos tolera. Agora, basta melhorarmos. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar. E por que você não tem deixado Deus terminar? Por que você não tem deixado Deus trabalhar nesse vaso? Irmãos, quando a Bíblia diz que tocaram os instrumentos, a Escritura de Deus diz que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de joelhos se dobraram. É duro que eu vou dizer aqui agora. Lá no mundo, a música está tocando. E quantos irmãozinhos não estão dobrados diante do Fantástico? Quantos irmãozinhos não têm se curvado
diante de problemas, e depois você pergunta, falar, não deu por causa disso. Fala, não, irmão, foi não. Estava com o Diácono Rodrigo ontem. Nós encontramos uma irmã que tem mais ou menos um mês que não veio na igreja. Eu disse, irmã, Pai do Senhor, o que houve, irmã? Aí a irmã gaguejou e disse, eu estava doente. Eu falei, não está mais não, que a senhora está tão bem aqui na nossa frente. Não foi, Rodrigo? A senhora está tão bem. Ai, pastor, eu estou anêmica. Não parece, a irmã está até corada aqui, está andando tão bem. A irmã que estava do lado dela começou a rir, porque essas pessoas perderam medo de mentir, irmãos. As pessoas perderam o medo, estão faltando com a verdade. Pastor, eu não fui mesmo porque eu não presto. Ele vai falar assim, pastor, eu não fui mesmo porque é eu que não quero. Pastor, eu não fui mesmo porque eu não estou com vontade nenhuma. É mais sincero diante de Deus. Mas as pessoas têm se curvado diante dos problemas. Mas essa palavra de hoje é para que você possa entender algo, o culto da família. Primeiro, a vitória nós já recebemos, que o irmão Edson já está de alta na casa de parentes, irmão. Isso é fruto de oração, de fé. O irmão Carlos, nós decretamos, essa semana ele vai estar na casa dele, né, irmão Oso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os problemas vão estar na nossa frente, mas o grande problema é como é que você vai enfrentá-lo. Você vai se curvar ou você vai se permanecer de pé? Escute. O texto que nós lemos diz assim, ó. O rei pergunta: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, ele vai falando um monte de coisa aqui. Vamos lá, o 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, presta atenção. O problema assim apareceu. O problema está aqui na frente. Mas a resposta, ela não é singular. A resposta é no plural. Por quê? Porque a resposta não é só de Sadraque. A resposta não é só de Abednego. Você está entendendo, irmão? A resposta não é só de Mesaque. A resposta é no todo. É uma única resposta, porém, dos três. Você não, de repente você já leu essa palavra, ouviu muitas mensagens, mas você nunca entendeu que o texto não está falando quem foi que disse. Aí eu me lembro, sabe do que, irmãos? Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce naquele cenáculo, e a Escritura diz que todos foram cheios. E quando todos foram cheios, a partir dali, a Escritura diz, está lá no livro de Atos capítulo 3, que em um só dia, irmão, 3.000 almas foram batizadas. Agora, o principal, ninguém era melhor, ninguém era pior, ninguém era maior, ninguém era menor. Não tinha preto, não tinha branco, não tinha amarelo, não tinha oriental, não tinha rico, não tinha pobre. Não, irmão, todos tinham tudo em comum. Hoje você encontra um crente na rua, tu não sabe se sauda ele com a paz do Senhor, com a paz do Senhor Jesus, com a paz de Deus, com a graça e a paz. Não sei mais como é que se sauda ninguém na rua. Porque o povo estão separados. Escute um aqui para você entender. Os homens, em vez de construírem pontes, estão construindo muros. Guarda isso para você. Não construa muros, construa pontes. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam em uma terra distante. Eles eram escravos, eles eram servos, viviam no palácio estudando e servindo o rei. Porém, eles saíram da sua terra, eles saíram de Jerusalém. A fé de Jerusalém não saiu deles. A fé de Israel estava dentro deles. E por eles não abandonarem a fé, irmão, se você perguntar para um judeu qual é o maior de todos os mandamentos, está escrito:
Êxodo capítulo de número 20. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua fé, com toda a tua força. Adorarás somente ao Senhor, irmão. Infelizmente, hoje adora-se tudo menos a Deus. Adora carro, adora casa. Você sabia que tem gente que não convida ninguém para ir na casa, para ninguém sentar no sofá? Porque o sofá é de 5 mil reais. Você sabe que tem gente que não recebe ninguém em casa, porque se for na tua casa tem que tirar o sapato, senão não entra. Está adorando a casa, está adorando o carro. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um centro. O centro era Deus, o Senhor dos exércitos. Preste atenção, uma só era a sua voz. Assim tem que ser a igreja, tudo tinham todos em comum. Ninguém passava fome. Irmão, ninguém passava fome não. Porque todos tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em comum. Alguém se preocupou se alguém da igreja hoje ficou sem almoço? Alguém se preocupou se alguém da igreja ficou sem um café da manhã? Alguém se preocupou se alguém da igreja hoje não está agora com fome porque não almoçou nem jantou até agora? Porque o Espírito Santo não tem sido o centro do coração das pessoas. O Espírito Santo não tem sido o objetivo principal. Irmãos, preste atenção. O rei diz: olha, vou dar mais uma chance. Quem lê o texto diz: eu vou dar mais uma chance agora. E eles disseram: não, vai acontecer o que quiser aí, ó. Mas se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai. Irmãos, você sabe o que é isso? São crentes que não dependem de um carro para servir a Deus. São crentes, eu vou falar para os irmãos, hein? Parece até brincadeira que eu vou dizer para os irmãos, mas eu falo com a minha esposa. Às vezes dá uma saudade quando eu não tinha carro, nem quando eu não tinha casa, parece que eu era mais crente. Minha esposa está ali, a gente conversa sobre isso. Porque junto com o carro vem muita coisa com o carro. Contas, IPVA, gasolina, CRLV, pneu. A casa vem água, luz, PTU. Vem tanta coisa. E eu fico falando para minha esposa, quando a gente não tinha nada, a gente era mais feliz. Você sabe por quê, irmão? Porque as pessoas pensam que eles não acreditam que aquele a quem mais é dado ele é cobrado. Irmão, eu sou o pastor, automaticamente a minha família inteira tem que chegar antes de todo mundo na igreja. Porque quem lhe é dado, mais dado, lhe é cobrado. Já percebeu que quando você só é crente, você às vezes vem quando quer? Vem um culto, falta o outro, mas o pastor não pode faltar, porque o pastor é o exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego nada fizeram eles se curvarem, de tal forma que o rei ficou tão irado, porque ele recebeu na cara deles, dizendo assim: olha, a Bíblia diz assim, irmão, que Sadraque, Mesaque e Abednego, na mesma fé, botaram o dedo na cara de Nabucodonosor e disse: sabe, ó rei, sabe de uma coisa, tu pode ser o cara aqui na terra, mas lá em cima tu não é nada. Preste atenção nisso, irmão. O teu Deus é quem comanda tudo. De repente você está passando por uma prova, por um problema, mas isso é da terra, porque lá em cima Deus controla tudo. Olha a oração de Jesus: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela tem sido no céu, irmão. Tem gente que tem orado o Pai Nosso, mas não é só para repetir o Pai Nosso. Escute, a oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo. De repente você é religioso e nós estamos aqui pregando
no YouTube também. Tem gente que pensa que Jesus falou a oração do Pai Nosso para que eu possa ficar repetindo. Não. Tem uma coisa que Jesus se aborrece, é quando você fica repetindo demais as coisas. Tem gente que até não falar em língua só sabe falar a mesma coisa, desde os 10 anos de idade até 90 anos, é a mesma coisa. Tem gente que chega na igreja, pega o microfone e fala, lá baixuia, não sei o quê. Irmão, línguas ocultas, línguas estranhas. É algo do céu, é algo lá de cima, irmão. Ninguém vai interpretar, a não ser se tiver o Espírito Santo. Você está entendendo isso? O apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, diz: o que importa eu falar aqui 1000 palavras em línguas, e se não falar nenhuma na língua que você entenda? Então é melhor falar 3 palavras na língua que você entende do que meia hora de língua. Você está entendendo? Por que eu nunca falo em línguas quando estou pregando? Porque você tem que entender. Você tem que levar para casa aquilo que você veio buscar, e é a palavra do Senhor, irmão. Mas aí, pastor, não é para repetir a oração do Pai Nosso? Não, é para viver ela. É para você pegar a oração do Pai Nosso como o quê? Como uma estrutura. Então você já sabe quando começa a oração: Pai Nosso que está no céu. Ou seja, aquilo que você vai começar a pronunciar tem que ser para alguém que está entronizado acima nos céus, acima dos querubins, acima das estrelas, acima desse céu cósmico, acima desse céu atmosférico. Você precisa entender para onde a tua oração está sendo destinada. Pronto, é simples. Agora é preciso falar Pai Nosso que está no céu? Não, você tem que dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Olha só, já pronto. Modifiquei, mas é a mesma coisa. Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo o que eu estou falando. Por isso, Senhor, olha para o meu Pai, para mim. Começa a oração: Pai Nosso que estás no céu. É Jesus te dando um empurrãozinho. Venha a nós o teu reino, porque esse reino aqui, a Escritura diz, meu irmão, que jaz do maligno. Então eu preciso pedir: Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. É preciso que o reino dos céus esteja onde o servo do Senhor está. Escute, foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram: olha, o nosso Deus, eles disseram, Pai Nosso que está no céu. Se esse Deus quiser nos livrar, Ele livra, porque Ele é maior de todos. Agora também tem outra: se Ele não quiser, nós vamos entrar nessa fornalha. Então eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Está passando por prova, está passando por dificuldade, segura as pontas, segura as pontas, segura as pontas, não desista, porque Deus só prova quem Ele quer aprovar. Escute isso. A Escritura diz que o rei ficou irado, mandou esquentar 20 vezes mais, 7 vezes mais. Eu não sei, só sei que o negócio era quente, ficou pior. Era horrível. De tal forma que as pessoas que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar na fornalha morreram queimados. O que eu aprendo com isso? Fica na posição, porque se alguém quiser te dar uma empurradinha para você cair, deixa o fogo, deixa eles com fogo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Se alguém está tentando te derrubar na escola, se alguém está tentando te derrubar no trabalho, se alguém está tentando fazer algum mal, suporta, fica na posição, porque esses que quiseram fazer mal a Sadraque, Mesaque e Abednego, eles que morreram queimados, caíram lá dentro, e a Escritura diz que eles caíram atados, amarrados. Quando eles caíram, Nabucodonosor então desceu, para quê? Para ver eles queimando, porque a alegria do inferno é ver você chorando. A alegria do inferno é ver você sofrendo. Como assim, pastor? Eu vivi isso há uns 15 anos atrás. Nessa época eu tinha 2 carros, tinha 2 motos. E aí eu tinha um carro mais velhinho, porque sempre emprestava. E nesse dia eu deixei o meu carro mais novo e para dar uma volta no velho. E eu encontrei um crente. Escute essa aqui, ó. E lá veio eu com o carrinho. Era um poçante. Aonde passava deixava uma poça de óleo.
Não vou nem falar o nome do carro, vai que algum irmão tem e vai se achar menosprezado. Um pneu era maior do que o outro. E estava lá, toc, toc, na rua. E parou-me um crente, bateu a mão no vidro e disse assim: misericórdia, irmão João, você estava com um carro novo semana passada e agora já está com esse carro velho, que tombo Deus te deu. Eu falei: meu Deus, irmão, o inimigo ele quer te ver no chão. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha querendo ver o quê? Os irmãozinhos pegando fogo. Querendo ver Sadraque, Mesaque e Abednego torrados. E Nabucodonosor então fica ali pensando, ele chama: ei, vocês 3, vocês 4, vocês 5, chama todo o conselho e diz: nós não jogamos 3 lá dentro? Como é que eu estou vendo o 4? E o 4 não é qualquer um. A semelhança dele é filho de Deus. A filha é filho dos deuses. Há algo diferente. Eu quero dizer para você: a prova que você está passando, você não vai passar sozinho. Deus vai passar com você. Deus vai estar com você. Vai estar do teu lado, vai estar do teu lado, vai estar do teu lado. Essa é a promessa de Deus, irmão. Primeiro, o rei olha e diz: não eram 3? Estou vendo 4. Segundo, nós não lançamos eles amarrados. Como é que eles estão soltos? Escute, não importa a prova que você esteja passando, acredite, porque é na própria prova que tu vai ser liberto, que tu vai ser solto. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que nem um fio de cabelo deles foram queimados, mas no entanto aquilo que era do inimigo foi evaporado. As travas que estavam lhes travando, irmãos, foram consumidas pelo fogo. Ou seja, é na prova que Deus vai se mostrar Deus na tua vida. Acredita nisso? É no problema na família, é na enfermidade na família. Que prova maior Deus tem feito na vida da família do irmão Edson? A diaconisa Gilda dando um testemunho. Como é que pode, irmã? A senhora vai dar esse testemunho aqui, que Deus ele fez grandes coisas na vida do teu marido. Essa prova que ele está passando, irmão, é para ser aprovado. Terceiro, primeiro foi, eram 3, agora estão 4. Estavam amarrados, agora estão soltos. Aleluia. Você pode glorificar a esse Deus ou não, irmão? Você pode glorificar a esse Deus ou não, irmão? Meu Deus. A Escritura diz no versículo de número 26, e o versículo 26 diz assim, no 25 diz: tornou ele, disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Aleluia, irmãos. Nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Mas eu quero dizer, nenhum dano. Vai sair dessa prova sem nenhum dano. Vai sair dessa prova sem nenhum dano. Vai sair dessa prova sem problema algum. E a Escritura diz, irmão, primeiro eram 3, agora tinha 4. Segundo, estavam presos, agora estavam soltos. E para terminar, terceiro, eles estavam passeando em meio ao fogo. Estavam passeando em meio ao fogo. Por isso que nessa noite, irmão, eu convido você a ficar de pé. Em nome de Jesus, fique de pé. Porque lugar de fornalha não é lugar de crente parado. No lugar de fornalha não é lugar de crente frio. Na fornalha você precisa adorar. Na fornalha você precisa glorificar. Na fornalha é preciso passear na presença de Deus.